Grande Campo de Mariana e também o preletor dessa noite, o pastor Demir, com toda liberdade, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Quero de antemão parabenizar a todos que direta ou indiretamente cooperaram para a realização desse trabalho. Meu amigo, pastor Silvano, Deus continue te abençoando. Obrigado pela liberdade. Um abraço ao pastor Zezinho, presidente desse campo. Deus continue abençoando a todos vocês. Confesso aos irmãos uma coisa. Eu tenho 56 anos de idade. Eu nasci no Evangelho. Eu sou crente desde os meus primeiros passos. Eu já enfrentei várias dificuldades no pregar. Eu até falo, não me chamam para pregar, não. Agora, se é que eu dou uma palestra, uma coisa, eu gosto. Já enfrentei muitas dificuldades, porque eu já escrevi tema para pregar. E quando na hora de eu chegar a pregar, Jesus falar comigo assim: hoje você não vai falar sobre isso, não. Aí a gente tem que fazer aquilo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não é assim? Então a gente fica apertado. E eu falo com o Espírito Santo sempre. Porque pregar é muito fácil. Mas a Bíblia, ela diz que nós somos dispenseiros de Deus. Dispenseiro, ele tem uma responsabilidade muito grande. Ele entra na dispensa e traz o que o povo precisa comer. E aquilo que Deus disponibiliza. E eu confesso aos irmãos que eu sempre passo os meus apertos. Nasci no Evangelho. E eu confesso aos irmãos que vocês olham que eu estou apertado. Porque eu quero adorar a Deus juntamente convosco esta noite. Mas eu me sinto apertado. E Deus me tocou no meu coração para me trazer uma palavra sobre o autor deste tema, que é Moisés. Eu quero falar sobre dois assuntos de Moisés. Antes, eu gostaria que você abrisse o livro de Êxodo, no capítulo de número 33. Vamos ler primeiro. Êxodo, capítulo 3, versículo 6. 3. Êxodo 3, versículo 6. Meu Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Êxodo 33, versículo de número 18, é o tema desta festividade. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Podeis tomar assento. Como o pastor Silvano me deu liberdade, eu sei que eu tenho dificuldade. Eu suo muito. O senhor me dá a liberdade de tirar meu paletó. Amados irmãos, nós estamos vendo, por exemplo, um caso muito interessante, em que nenhuma identificação neste mundo causou maior temor a um homem do que uma identificação divina. Deus poderia ter se identificado para Moisés como Deus Todo-Poderoso, porque ele falou isso com Abraão. Mas com Moisés, Deus não falou isso. Ele poderia se identificar para Moisés como Deus que era o Criador dos céus e da terra, como Melquisedeque disse para Abraão: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Mas quando Deus se identifica para Abraão, Deus fala com Moisés. Deus fala assim: eu sou o Deus de teu pai, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque e eu sou o Deus de Jacó.
O homem que vocês estão vendo lá na frente, querendo ver a glória de Deus, ele não teve coragem de olhar para Deus agora. A Bíblia diz que ele encobriu o seu rosto, porque ele temeu olhar para Deus. Agora, quando eu paro para raciocinar, por que Moisés temeu olhar para Deus? Simplesmente pelo fato de Deus falar com ele: eu sou o Deus de teu pai, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Meu Deus. Aleluias. Deus despertou quando ele disse assim: eu sou o Deus de teu pai. Deus despertou na memória de Moisés quando ele ainda era menino de colo, porque ele não teve como viver na presença de seu pai. Ele ainda não conhecia o seu pai, mas quando Deus falou com ele assim: eu sou o Deus de teu pai, despertou-se na memória de Moisés quem era seu pai. Ele percebeu que o seu pai, para ser quem era, ele era instruído por um Deus vivo e verdadeiro, por um Deus todo-poderoso, por um Deus que não se identifica com uma pessoa que realmente não possa ser um verdadeiro sacerdote do lar, não possa ser verdadeiramente um pai de família, não possa ser verdadeiramente alguém que o adore em espírito e em verdade. Quando Deus fala: eu sou Deus de teu pai, Moisés foi levado pelo Espírito de Deus às lembranças que ainda, quem sabe, em colo do seu pai ou da sua mãe, recebera os primeiros ensinos, as primeiras orientações de como esse Deus que morava na eternidade, que habita na eternidade, segundo o livro do profeta Isaías, no capítulo 57, versículo 15, quando ele diz: eu sou o Senhor que habito na eternidade. Eu habito na eternidade, mas também habito com contrito de coração, para vivificar o coração dos abatidos. Quando Moisés viu que aquela voz vinha de encontro a ele e se revelava como Deus de seu pai, Moisés começou a tremer. Moisés começou a ficar preocupado ali, e ele não teve cara, ele não teve como olhar para Deus. Ele cobriu o seu rosto. A Bíblia fala que Deus despertou em lembrança de Moisés sobre os princípios recebidos no lar. Você já pensou nisso? Eu quero adorar a Deus esta noite, pela sua graça, pela sua misericórdia. Eu fui criado sem pai e sem mãe, pastor Silvano. Se eu fosse seguir o exemplo dos meus pais, eu não estaria aqui. Mas a minha avó conheceu Jesus. E pela minha avó ter conhecido Jesus, ela me segurou pela mão. Desse eu não abro a mão. E quando ela me segurou pela mão, ainda na minha infância, não sei se eu já falei aqui, eu morria de raiva da minha avó. Sabe por quê? Porque minha avó me levava para a igreja forçada. Eu mordia na minha avó. Eu batia na minha avó para me levar para a igreja. E o pior, quando minha avó não me levava para a igreja, ela não fazia ler Bíblia para ela. Ela não sabia ler, sabia que o O era O, porque eu havia falado com ela que toda letra redonda era O. E ela aprendeu que era O. Mas quantas vezes na minha casa, eu ainda, na minha adolescência, na minha infância, mas a minha avó falava assim: você vai ler a Bíblia para mim. E eu começava a ler a Bíblia, começava a ler a Bíblia para ela, e ela falou: para aí, por quê? Ela fazia Ela começava a meditar na profundeza da palavra de Deus. Agora, quando Deus fala com Moisés: eu sou o Deus de teu pai, eu sou o Deus de teu pai. Moisés teve vergonha, ele não teve cara de olhar para Deus.
porque sabia que o seu pai servia a este Deus vivo e verdadeiro. Ele lembrou dos princípios aprendidos no lar. Ele lembrou dos princípios que lhe foi ensinado ainda quando ele estava no colo do seu pai. Ele lembrou daquilo. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor. Deus jamais se identificaria como Deus de um homem ou de uma pessoa que não tivesse exemplos a ser deixado. O que Deus estava falando com Moisés, o que está plantado no seu coração, a semente que foi deixada, foi de um homem que eu sou, e eu fui o Deus dele, eu fui o Senhor dele. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor. Glória seja dado o nome de Jesus. E evidências ocultas nos provam que aquele que se identificava já havia sido pregado por Arão e agora estava sendo despertado da memória de Moisés. Segunda identificação de Deus é quando ele fala: eu sou o Deus de Abraão. Abraão foi considerado o pai da fé. Eu vejo muitas pessoas, irmãos, aqui não tem, eu quero agradecer a Deus por isso. Tem pessoas que se perguntam: o que você faz na casa de Deus? Eu sou levita. Levita? O que é levita? Eu acho que levita é só cantor. Levita limpa chão, limpa banheiro, desmonta a tenda, monta a tenda, lava a roupa. Levita canta, levita adora, levita serve. Aleluia! E muitas pessoas falam assim: eu sou levita. Você é descendente da tribo de Levi? Você é judeu? Não, é porque eu canto. Não, porque levita costuma chegar até mais cedo, abre a porta, passa o pano, limpa os bancos. Você faz isso na igreja? Não, eu só canto, eu só adoro, eu sou adorador. Eu vi a nossa irmã cantando sobre adorador. Quando Deus fala com Moisés: eu sou o Deus de Abraão, Deus estava falando com Moisés: eu sou Deus do verdadeiro adorador. Sou Deus dele. Há poucos dias atrás eu preguei numa igreja sobre o Wanted. O que é o Wanted? Quando eu era menino, eu assisti uns filmes de Bang Bang. Aí o sujeito, quando era bandido, tinha uma foto do pescoço, da cabeça do sujeito pregado numa árvore. Não é assim? Escrito assim, ó, Wanted, quer dizer, procurado. Eu preguei sobre o Wanted. O que é o Wanted? Os procurados. Deus procura verdadeiros adoradores. Aleluia. Quando Deus falou com Abraão, com Moisés: eu sou o Deus de Abraão, Deus estava falando assim: olha, eu sou o Deus do verdadeiro adorador. Sabe por quê? O verdadeiro adorador, ele tem primeiro 4 razões para ser um verdadeiro adorador. 4 razões. Primeira razão que leva uma pessoa a ser um verdadeiro adorador é que ele faz parte da aliança eterna. Aleluia! Olha para vocês verem, quando a Bíblia diz em Gênesis capítulo de número 18, versículo 14, que Melquisedeque, ele foi a um encontro de Abraão. Primeira coisa que Melquisedeque levou para Abraão foi pão e vinho. Pão e vinho. Quando eu falo de pão e vinho, eu lembro de quê? Hein? Ceia, não é? Mas Jesus não tinha morrido. O que Melquisedeque foi levar pão e vinho para Abraão lá na dispensação patriarcal 2000 anos antes de Jesus morrer? Sabe por quê? É porque a sua Bíblia, a minha Bíblia, diz que Deus, ele não é temporal, ele não está condicionado ao tempo, ele é atemporal. Ele é o Deus que criou a eternidade. A eternidade, ela não tem começo nem fim, e ele é o pai dela. E a sua Bíblia diz que o Cordeiro de Deus, ele já tinha sido morto antes da fundação do mundo. Então o verdadeiro adorador, o seu primeiro requisito para ser um verdadeiro adorador é que ele faz parte da aliança eterna. Eu quero te dizer uma coisa esta noite, meu irmão: nunca corra da ceia por causa do pecado, corra do pecado por causa da ceia. Corre léguas do pecado, mas não deixe a Santa Ceia. Sabe por quê? Porque ela é uma
aliança eterna no corpo e no sangue de Jesus. Aleluia. A segunda base, porque Deus falou assim: eu sou o Deus de Abraão, é porque Abraão, ele reconhecia que ele tinha um dono, ele tinha um proprietário. Quando Melquisedeque falou assim: bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo. Quando eu abro a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 19, diz assim: não sabeis que sois o templo de Deus, ou sois morada do Espírito Santo, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Atos 20, 28 diz assim: olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele comprou, resgatou com o seu próprio sangue. Aleluias. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 fala assim: aleluias, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa errada maneira de viver, que por tradição legastes dos vossos pais, mas foi com o precioso sangue de Jesus. Abraão, ele sabia e reconhecia que ele era, aleluias, ele tinha um dono. Terceiro característica que identifica um verdadeiro adorador é que este, aleluias, dono de Abraão, primeiro, ele faz parte da aliança eterna. Segundo, ele tem um dono, ele é propriedade de uma pessoa. Terceiro, aleluias, ele diz assim: olha, este teu dono, ele é possuidor do céu e da terra. Quarta característica que identifica o verdadeiro adorador é a quarta característica, quando fala assim: olha, Abraão, aleluias, este teu dono, que é dono do céu e da terra, ele trabalha para aquele que nele espera. Deus trabalha para aquele que nele espera. Ele entrega os inimigos nas tuas mãos. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. Então, quando ele disse para Moisés: eu sou o Deus de teu pai Abraão, eu sou o Deus de Abraão, ele estava dizendo: eu sou o Deus do verdadeiro adorador. Aleluias. Aí quando Abraão viu aquilo, quando ele reconheceu aquilo, sabe o que Abraão fez? Aí Abraão adorou a ele em espírito e em verdade. Como que ele fez isso? Como? Ele adorou naquela consciência, tributando, reconhecendo que tudo que ele precisa, tudo que ele tem, tudo que ele necessita, vinha de Deus. Então ele reconheceu isso, dando a Deus a 10ª parte de tudo aquilo que ele tinha. Meu Deus. Gênesis 28, 20 foi o mesmo caso de Jacó. Jacó falou assim: eu preciso de 3 coisas para mim sobreviver na terra. 3 coisas. Eu preciso da presença de Deus, eu preciso da proteção de Deus, e eu preciso da provisão de Deus. É 3P. Primeiro, presença. Segundo, proteção. Terceiro, provisão. Olha o que ele fala: se Deus for comigo, Gênesis 28, 20, me guardar. Primeiro, for comigo, ele estava pedindo o quê? Presença. Depois ele falou assim: me guardar nesta viagem, que hora faço? Sabe o que ele estava pedindo? Ele estava pedindo a sua